domingo, dia 16 de outubro. Iniciemos a 29ª semana do Tempo Comum. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho que vamos meditar nesse domingo é de Lucas, capítulo 18, versículos de 1 a 8. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: Numa cidade havia um juiz que não temia Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz, pedindo: Faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo, o juiz se recusou. Por fim, ele pensou: Eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas essa viúva já me está aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha a me agredir. E o Senhor acrescentou: Escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos meditar um pouco este Evangelho. Enquanto se dirige para Jerusalém, Jesus continua seus ensinamentos por meio de parábolas. Ele conta uma parábola aos discípulos para mostrar-lhes a necessidade da oração e do fortalecimento da fé. Duas realidades que andam juntas, oração e fé. O alerta de Jesus é que deve orar sempre e nunca esmorecer. Porém, confiar e orar não evitam aborrecimentos, fraquezas, cansaços, dúvidas. A aparente demora da intervenção definitiva de Deus é um exemplo de que nem sempre o ser humano compreende os propósitos de Deus, que faz as coisas acontecerem a seu modo e no tempo devido. Isso, no entanto, não dá o direito de duvidar do amor de Deus, da sua fidelidade e da sua sensibilidade diante da justiça. Ao contrário, é justamente nessa situação que os seguidores de Jesus são estimulados a não desistir, mas a persistir na oração, na confiança de que Deus está presente e não tardará em socorrer os que clamam. O texto inicia com a oração e conclui com a fé. O evangelista apresenta o caso de uma pobre viúva sem apoio de ninguém. Viúva no tempo de Jesus é símbolo de pessoa pobre, juntamente com os órfãos e estrangeiros. A parábola mostra um caminho a seguir. A viúva reivindica insistente, clama por justiça. Diante da insistência, o juiz julga a causa. Como desfecho, o texto aponta para fora, além da justiça do juiz. Deus fará justiça aos escolhidos. O período por justiça é um período individual. Só a viúva pede por justiça. Porém, a justiça de Deus se dirige ao coletivo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite? A busca por justiça diante de Deus se transfere do individual para a esfera comunitária, os escolhidos de Deus. Um aspecto que fica evidente aqui é a necessidade de confiar, orar e agir. A insistência, a importunação da viúva
foi fundamental para alcançar o objetivo. Como sempre, é muito difícil os pobres serem ouvidos e atendidos. Por outro lado, Deus fará justiça aos pobres, seus escolhidos. A exemplo dessa pobre viúva, deve nos incentivar a depositar nossa confiança em Deus, justo juiz, e a nunca esmorecer diante das necessidades dos pobres. A exemplo da viúva, o empenho pela justiça nunca deveria esmorecer na sociedade. A fé pode enfraquecer quando deixamos de orar e não nos solidarizamos com os necessitados. A oração e o engajamento no compromisso com o Reino de Deus certamente fortalecerão nossa fé, pois, sem as obras, a fé é morta. Aprendamos com Jesus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de nossa Mãe, Nossa Senhora da Conceição Aparecida, que o Deus Todo-Poderoso derrame os seus bens sobre nós, sobre o nosso descanso dominical e a nossa família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.